E agora, a gente precisa entender o parâmetro chamado perda de carga. A perda de carga na hidráulica, a gente representa ela como sendo a letra J, tá? Sendo que existe a perda de carga total, que é essa aqui, ó, e existe a perda de carga unitária. A gente precisa entender as duas para fazer o cálculo hidráulico de uma piscina, tá? Então vamos lá. Para eu calcular a perda de carga total, eu preciso, antes de tudo, somar todos os trechos das tubulações, tanto na parte da sucção quanto na parte do recalque, tá? E preciso ali coletar cada uma das pecinhas, tá? Uma curva, ela tem uma perda de carga equivalente, né? Um joelho também tem, um registro também tem. Tudo isso deve ser computado. E o que seria? O que danado é perda de carga equivalente, né? A perda de carga equivalente é o seguinte, vou dar um exemplo para você entender, tá? Suponha que a gente tem um tubo, né? E nesse tubo a gente tem um escoamento de água, tá? A água vai escoar ali, por exemplo, 2 metros de tubo, beleza? Se eu interceptar esse tubo e colocar um joelho, né, para fazer um desvio de direção em 1,5 metro, eu perdi ali de percorrer meio metro. A água, ela perde de percorrer meio metro, tá? Se não tivesse esse joelho, eu percorreria esse meio metro, tranquilo? Então eu tenho que computar essa perda de carga. Por isso que eu chamo de equivalente, né? Eu tenho que considerar o que a água iria percorrer caso eu não tivesse ali uma mudança de direção. É basicamente isso, tá? E aí eu tenho uma tabelinha e cada pecinha ali vai ter um valor em metros, tá? De perda de carga equivalente. A perda de carga unitária a gente vai ver mais para frente, tá? Vamos ver aqui um exemplo para a gente entender tudo isso, né? É meio complexo, mas você vai entender, tá? Nós temos aí uma piscina, beleza? O trecho de sucção é materializado aqui pelos 2 drenos de fundo. Esse skimmer aqui, ambos estão interligados. A gente não recomenda que quando você estiver fazendo um projeto inicial, você interligue o skimmer no dreno de fundo. Sendo que esse exemplo aqui a gente pegou de um projeto que a gente estava fazendo, de uma piscina que já era existente, e o cara queria interligar, não teve jeito. Então, beleza, vamos tocar o projeto. Mas se você estiver iniciando um projeto hidráulico de piscina, separe o skimmer dos drenos de fundo. É mais eficiente dessa forma. Então nós temos aí o trecho da sucção e a gente vai ter que somar cada pedacinho de tubo desse trecho, tá? Perceba que aqui eu tenho 2 drenos de fundo e aí você considera apenas uma perna aqui, ó. Eu vou considerar o ralo mais afastado aqui da bomba, que é esse aqui, ó. Então vamos considerar, né? Eu tenho aqui 0,6, depois eu tenho 0,8, depois eu tenho 1,4, 2,7, 5,9, né? Esses números estão todos aqui, você pode conferir depois, beleza? Além disso, eu vou considerar os trechos de aspiração. Por quê? Eu posso ter uma situação na qual o cara está filtrando ali a piscina, né? O timer deu tempo de filtrar a piscina. No momento que o cara estiver ali aspirando o fundo da piscina. Então vai estar tudo ligado. Então eu preciso considerar toda essa perda de carga, beleza? E aí eu considerei 0,9 aqui, né? Mais 2,90 do trecho de aspiração. Além desses trechos de tubo, eu tenho que considerar todas as conexões do trecho de sucção. E daí eu venho para essa tabela aqui, ó, de comprimentos equivalentes. Você já entende por que é comprimento equivalente, tá? Então eu tenho aqui, ó, 50 milímetros, né? Eu tenho curvas de 90 graus. A gente usa sempre curva para facilitar a eficiência do sistema. Só em algumas situações que a gente coloca o joelho ali e quando a gente consegue ver aquele joelho. Por exemplo, na casa de máquinas, né? Porque se vazar ali na casa de máquinas, vai ser mais fácil de fazer um reparo. Se vazar um joelho que esteja enterrado, a gente vai ter um problema, né? Então eu tenho aqui no nosso sistema, eu tenho 11 curvas de 90 graus. Cada curva dessa eu vou ter um equivalente de perda de 1,2 metros. E aí eu multiplico 11 vezes 1,2 dá 13,2. Tranquilo? Além disso eu tenho um T de passagem de lado, né? Esse T aqui, ó, ele faz um L aqui, ó, tá? Então ele é de saída de lado. Eu vou considerar ele também. Na verdade eu tenho 2, né? Porque aqui eu também tenho outro, ó. Aí fica 14,6. E além disso, eu vou considerar um registro de esfera. Na verdade, 3 registros. Eu vou considerar 3 registros de esfera, beleza? Que são esses 3 aqui, ó. O da aspiração, o do skimmer com drenos de fundo, né?
e o geral aqui, ó, tá? Então, considerando tudo isso, eu vou ter aí uma perda de carga equivalente de 2,1. Totalizando a soma de 15,2 mais 2,1, 29,9 metros de perda de carga para o trecho da sucção. Vamos para o trecho do recalque. O recalque ali é o trecho que sai do filtro até os bocais de retorno, tá? Perceba que aqui eu fui um pouco mais preciosista no cálculo. Eu considerei esses trechinhos aqui de tubo, ó. Você pode considerar ou não. Então eu fiz das duas formas para você escolher o que você acha mais prudente para o seu cálculo, tá? Então aqui eu saí somando os trechos de sucção. Não precisa somar esses dois, basta você escolher o mais afastado, né? Eu fiz a soma aqui, deu 3,5. E as conexões que eu tenho no trecho do recalque, né, são curvas de 90 graus, T bilateral, ok? E registro de esfera, totalizando 14 metros. Então eu já tenho todas as perdas de carga, sendo que falta eu entender o que é esse J-unit, né? A perda de carga unitária, como é que eu acho, onde é que eu encontro? Você vai encontrar na NBR 5626 de 1998, vai ter uma formulazinha pronta lá, ó, que diz o seguinte: J é igual a 8,69 vezes 10 a sexta, vezes a vazão elevado a 1,75, vezes o diâmetro elevado a menos 4,75, onde J é a perda de carga unitária em quilopascal, beleza? Por metro. O que é a vazão estimada na seção considerada em litros por segundo, ou seja, aquele valor de vazão em litros por segundo que eu calculei no passo número 4, eu acho, não me lembro, tá? A gente vai usar ele agora, beleza? E o diâmetro você vai substituir em milímetros. Aí fica assim, ó. Eu substituí aqui a minha vazão, né, em litros por segundo, o meu diâmetro interno em milímetros, e aí eu tenho um resultado de 0,0523 kPa por metro, sendo que eu preciso desse valor em MCA por metro. Aí eu multiplico esse valor aqui por 0,1, vai ficar 0,00523 MCA por metro. Beleza? Então, calculando a minha perda de carga total, eu substituí aqui a minha perda de carga equivalente, né? Eu substituí aqui, ó, as minhas perdas equivalentes e perda de carga por atrito, beleza? Então eu tenho aqui, ó, um valor de 0,326 MCA, tá? O filtro, ele também tem uma perda de carga. Quando a água passa pelo filtro, ela sofre uma perda de energia, tá? Ela passa ali nas crepinas e tudo mais, eu vou ter ali uma perda de carga. Então eu tenho que considerar, tá? E eu devo considerar essa perda quando o filtro estiver sujo, tá? Então alguns fabricantes fornecem um valor entre 5 e 10 MCA, nós vamos considerar aí 7 MCA, que é um valor médio.